Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre um tema bastante polêmico que é notas e avaliações, reviews no geral, pode ser de um canal no YouTube, pode ser em um site famoso como Metacritic, pode ser reviews da Steam mesmo. Muitas pessoas falam que é bastante importante não comprar um jogo se ele for mal avaliado. Outras pessoas já dizem que, bom, isso não é importante, independentemente se você quer comprar aquele jogo e quer jogar, compre independentemente de nota. Notas não são importantes e você deve ter sua própria experiência e jogar o jogo e falar por si só. Bom, minha opinião é um pouco forte em relação a isso e eu vou dar alguns exemplos. E bom, pra mim, notas são sim importantes e eu vou explicar o porquê. Imagina que a gente tem duas situações. Vamos supor que hoje Bloodborne e Lords of the Fallen tenham lançado hoje e custam hoje preço cheio, tá certo? A gente pode utilizar preço como um dos critérios, tá? Mas eu vou dizer o porquê que notas não são, óbvio, o critério principal para eu avaliar um jogo, mas porque com certeza a nota é um dos critérios para eu avaliar um jogo. Bom, como a maioria da população brasileira, eu não tenho condições de comprar vários jogos por mês. Às vezes nem dinheiro de comprar um lançamento por mês eu tenho, porque às vezes você tem, sei lá, 50 reais pra dar em um jogo, às vezes você tem 100, às vezes você tem 200, às vezes você tem 300, isso por mês, isso a cada trimestre, isso varia muito. Mas no geral, um jogo no Brasil custa muito caro. E bom, vamos supor que eu quero comprar Lords of the Fallen e Bloodborne. Vamos supor que os dois lançaram esse mês. Em um critério que é preço, os dois têm o mesmo preço, tá certo? Os dois têm uma temática que me agrada, os dois são Souls-like, os dois têm um gênero que me agrada, mas como é que eu vou decidir entre os dois se na maioria dos critérios eles simplesmente empatam? Bom, se eu for olhar as avaliações e a experiência que outras pessoas tiveram, elas vão com certeza, na maioria dos casos, vão dizer que Bloodborne foi melhor. E se a gente comparar as avaliações, em um lado todo mundo fala mal de um jogo, em um outro lado todo mundo fala bem. Bom, então qual dos dois eu vou escolher? O que todo mundo teve uma experiência ruim ou o que todo mundo teve uma experiência boa? Imagina o seguinte, que eu vou num restaurante e nesse restaurante todo mundo fala mal que vai lá. Todo mundo diz que a comida não é legal, que o atendimento é péssimo. E tem um outro restaurante que todo mundo que vai lá gosta. O boca a boca daquele restaurante é muito bom. Todo mundo que vai lá diz que a comida é ótima, que o atendimento é excelente, a comida chega rápido, a sobremesa é gostosa. Qual dos dois restaurantes você daria preferência? Um que todo mundo fala mal, todo mundo que diz que a comida é ruim ou todo mundo diz que a comida é boa? Esse é, pra mim, o critério de desempate pra quando eu vou escolher um Souls-like. O critério de desempate é justamente esse. Se todo mundo fala mal de um jogo e no outro jogo todo mundo tá falando bem, por que eu vou investir a minha grana, meus 200 reais, meus 100, meus 300, não importa o preço do jogo agora, em um jogo que todo mundo fala mal, se tem aquele outro jogo que todo mundo tá falando bem. Mas não é questão de que eu tô indo no hype. É questão que, eu tô sacrificando 100 reais daquele meu dinheiro suado que eu trabalhei durante o mês inteiro pra poder ganhar. Esse é o motivo que, pra mim, notas no Metacritic são extremamente importantes. Porque isso faz com que eu não jogue fora o meu dinheiro em um produto que eu não vou gostar. Em um método de entretenimento que, querendo ou não vai ser legal pra mim, porque imagina, é frustrante você comprar um jogo de, sei lá, 100, 200, 300 reais e você achar, esse jogo é uma merda. Beleza, se você for na Steam, você tem como reembolsar se você jogar até 2 horas, mas vamos supor que, sei lá, eu comprei no PlayStation. Minha plataforma principal é o PlayStation. Imagina eu compro um jogo de, sei lá, 300 reais e eu achei um jogo uma merda. O que é que eu faço com o dinheiro que eu perdi? Isso é extremamente frustrante. Isso é um dos motivos de eu olhar bastante o Metacritic, porque ele, pra mim, é um termômetro pra eu saber se aquele jogo é legal ou não. Não é que eu não jogaria um jogo que tem uma nota mais baixa. Por exemplo, tem jogos que a nota, sei lá, é 65, 70, que pra algumas pessoas são notas horríveis, e eu adoro, como por exemplo Sunset Overdrive da Microsoft. É um jogo que eu joguei e eu amei o jogo. O jogo, ele é divertido, óbvio, ele tem os seus problemas, mas é um jogo bom. Como, por exemplo, tem jogos com notas acima de 90 e ou acima de 80 eu não curti tanto, como, por exemplo, Final Fantasy VII Remake, o primeiro.
Eu tenho umas 10 horas de jogo, acabei dropando, acabei não gostando do jogo. E tá tudo bem. Mas assim, eu procurando um jogo que tem uma nota mais alta, eu tenho muito menos chances de errar do que de fato eu ir para um jogo que não tem uma avaliação tão boa. Isso é simplesmente porque eu não tenho a capacidade de comprar todos os jogos que eu quero. Eu tenho que escolher entre um jogo ou outro. E se eu tô em dúvida entre dois jogos, onde, mais uma vez, o único critério não é nota, tá? Mas se eu tô a fim de jogar dois jogos diferentes, eu não tenho capacidade de comprar os dois, eu vou preferir jogar o jogo que tá sendo mais bem avaliado. Porque assim eu tenho menos chance de errar e menos chance de me decepcionar com aquilo, porque eu não tenho dinheiro infinito, eu não consigo comprar todos os jogos. E essa é a minha visão em relação às notas. Eu sempre, óbvio, olho vários critérios, como o tempo de jogo. Às vezes eu quero jogar um jogo com uma campanha curtinha, porque eu não tenho tanto tempo, eu sou um homem casado, tá? Tenho épocas que eu quero jogar um jogo mais longo, que é que, sei lá, eu tô com pouco dinheiro. Eu vou preferir comprar um jogo que tem uma duração muito maior, para eu poder aproveitar muito mais do que aquele jogo pode proporcionar. Então, assim, na minha opinião, eu cravo que pra mim é extremamente importante notas no Metacritic e reviews no geral, porque eu consigo saber um termômetro de que a média das pessoas estão gostando ou não daquele jogo, entendeu? Óbvio, existem exceções, como por exemplo Review Bomb na Steam por conta de algo que a pessoa não gostou, como por exemplo foi o caso de Helldivers recentemente, de ter que logar na Steam. Existe, por exemplo, o caso do Cyberpunk, que o jogo lançou todo quebrado, hoje em dia não é a mesma coisa de como foi antes, aí muitas pessoas avaliaram mal. Mas assim, no geral, como eu não tenho dinheiro infinito, eu prefiro avaliar um jogo pela sua nota, como critério de desempate, por exemplo. E bom, essa é a minha opinião, e se você concordou, deixa aí nos comentários. Se você discordou, deixa aí nos comentários também e mande um motivo de você discordar. E essa é a minha opinião. E até o próximo.